Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu venho aqui falar para vocês sobre o processo do desenvolvimento de sistemas, né? Esse processo de desenvolvimento de sistemas complexos normalmente se iniciam com uma necessidade social, uma resposta a uma necessidade de solução de um problema da sociedade, ou ainda por uma oportunidade oferecida por algum avanço tecnológico momentâneo ou que venha a desenrolar, ou ainda a junção de dois, né? Uma resposta a uma necessidade social juntamente com um avanço tecnológico daquele momento. E um desenvolvimento desse tipo normalmente exibe algumas características, como um esforço complexo, né? Não é um esforço simples, atende necessidades importantes de usuários. Eles também necessitam de muitos anos para a resolução desse tipo de problema. Elas são relacionadas a partir de multitarefas interrelacionadas, necessitam então de múltiplas disciplinas para resolver este problema, necessita também de múltiplas empresas envolvidas para a resolução deste desenvolvimento de sistemas, e também eles têm um orçamento e um cronograma específico para este desenvolvimento, né? E para desenvolver então esses trabalhos são necessários desenvolvimento de algumas etapas, como a concepção de um novo sistema, o desenvolvimento, a produção, a operação e até o descarte, fechando o ciclo de vida. E para esses tipos de trabalho é necessário uma extensa análise nesses primeiros momentos, né, para conceitualização disso. E isso irá definir as próximas fases de desenvolvimento da engenharia, testes e outras, né? E essas metodologias e processos de desenvolvimento são influenciados por diversas normas, sejam elas do DoD, Departamento de Defesa, seja eles pela ISO e também com apoio do INCOSE, do SEI, Software Engineering Institute, entre outras organizações que apoiam o desenvolvimento desse tipo de sistemas complexos, né? E de uma maneira sintética, eles têm normalmente três fases, tá? É a fase de concepção, é a fase de desenvolvimento da engenharia e o pós-desenvolvimento também. Eu vou entrar em cada um deles, tá? Bom, na fase de concepção de um ciclo de desenvolvimento de sistemas, é necessário identificar inicialmente as deficiências operacionais, né? Porque isso é uma necessidade social, ou necessidade de alguma empresa ou de alguma solução. Então é necessário identificar essas deficiências da operação, seguido então da exploração desses conceitos e da definição dos conceitos, né, e conceitos operacionais. As entradas dessa fase normalmente são as deficiências operacionais e as oportunidades técnicas daquele momento. E a saída esperada desta fase são as especificações funcionais do sistema e o conceito do sistema definido. E aí vamos para a próxima fase, que é o desenvolvimento da engenharia. E nesta fase é necessário desenvolvimento avançado, né? O projeto de engenharia, de integração, de avaliação. E como entrada, então, são necessárias as especificações funcionais e os conceitos dos sistemas, vindouro da fase anterior, e a saída são as especificações de produção, de desenvolvimento e a produção do sistema em si. Isso são necessários para a próxima fase, que é o pós-desenvolvimento, chamado assim, e é necessário, então, nesse momento, realizar a produção, e envolve a fase, então, de produção e implantação, além da fase de operação e suporte, onde nestas fases estão a instalação, o treinamento operacional, o treinamento de manutenção e os devidos ajustes na hora da implantação. Bem, os sistemas complexos, eles têm vida útil de muitos anos, né? E durante os quais passam por uma série de pequenas ou grandes atualizações. E essas atualizações são impulsionadas por uma evolução da missão do sistema. Eu necessito mudar a necessidade dele, então uma necessidade de mudança da missão, bem como por avanços tecnológicos que vão ocorrendo e que oferecem oportunidades de melhoria e da operação, da confiabilidade ou mesmo de aspectos econômicos. Os sistemas baseados em computação, eles são especialmente impactados com a necessidade de atualizações periódicas mais corriqueiras, né?
muitas vezes incorporando também outras funcionalidades, além daquelas inicialmente concebidas e desenvolvidas e implantadas. Bem, pessoal, era isso que eu tinha que falar hoje para vocês. Espero que tenham gostado. Se assim o for, dá um like aí, comente alguma coisa. Nós estamos falando de processos, desenvolvimento de sistemas complexos, né? Então não é um sistema somente de software, é um sistema que envolve muitos anos, com muitas especialidades, com muitas tarefas, muitas empresas, e é isso que nós vamos discorrer nesses vídeos que estamos fazendo. Bem, no próximo vídeo eu vou falar sobre o gerenciamento da engenharia de sistema, tá bem? Muito obrigado pela atenção, pessoal. Valeu!